Então, hoje eu vou novamente conversar com o Roberto Pinheiro Campos Gouveia Filho, da nova geração de processualistas. Acho que vocês sabem, é um dos mais perspicazes, inteligentes, atuantes, pesquisadores, estudiosos do processo no Brasil. Ele é graduado pela Universidade Católica de Pernambuco, 2006, portanto já há 10 anos, aproximadamente 10 anos, mestre pela Universidade Católica de Pernambuco também, logo após, em 2008, é professor da Universidade Católica, professor assistente na Universidade Católica de Pernambuco, também professor da Faculdade Boa Viagem, é professor também da Escola Superior de Advocacia, professor Rui Antunes, da OAB de Pernambuco, e pesquisador na Universidade Federal da Bahia. Vamos começar pela Bahia, Roberto. Fala um pouquinho. Na verdade, eu me desvinculei, falta atualizar essa coisa no Lattes, eu me desvinculei desse programa na Bahia, mas eu comecei aí por influência do professor Fred Didier Júnior. Esse programa, essa linha de pesquisa dele, que tem muito a ver com a questão da teoria do processo. Então, quando eu terminei o mestrado lá em 2008, eu me fiz essa vinculação com ele, continuo com a vinculação formal, por isso que não tirei propriamente do Lattes, mas hoje estou vinculado também a um programa da Universidade Católica de Pernambuco, do qual o senhor faz parte, né? Capitaneado pelo senhor, pelo professor Lúcio Graça, pelo professor Alexandre Pimentel, e que tem muito a ver com o programa da Universidade Católica, que é hermenêutica e processo, né? Hermenêutica aí, talvez num sentido mais amplo, não propriamente a hermenêutica filosófica, né? Enfim, formalmente eu ainda estou vinculado a esse grupo na Universidade Federal da Bahia, mas me aproximando cada vez mais do grupo aqui da Unicap. Bom, Roberto, mas eu percebo o seguinte, parece que agora está surgindo uma associação brasileira de direito processual, e você faz parte da administração, é vice-presidente. Exato. Fala um pouquinho, o que é a Associação Brasileira? A associação, a sigla é a ABDPRO, Associação Brasileira de Direito Processual, com sede em Ribeirão Preto. Se puder falar um pouquinho mais alto. Com sede em Ribeirão Preto, formada inicialmente por mim, pelo professor e juiz federal Eduardo Costa, que é o atual presidente, mandato de 3 anos, por Lúcio Delfino, que é o coordenador da Revista Brasileira de Direito Processual, a revista qualificada, Qualis B2 na CAPES. Estamos caminhando para tentar fazer dela a primeira revista qualizar em processo no Brasil. Certo. Ela tem tudo para isso, porque ela está preenchendo todos os requisitos formais. Então, Lúcio Delfino. Temos também a participação do Jadelmiro Rodrigues, que é aqui da Paraíba, também foi oriundo do mestrado da Unicap, hoje doutorando na PUC. Temos a participação da professora Patrícia Henriques, ela é da Universidade, ela é oriunda da PUC, de Minas Gerais, mas ela atualmente é professora na Universidade Milton Campos, em Minas Gerais. Temos a participação do professor Roberto Paulino, de Albuquerque Júnior, professor aqui da Faculdade de Direito de Recife, de Direito Civil, e hoje é tabelião de notas no Rio de Janeiro, doutor, com ampla formação, livros publicados. Temos a participação também do Antônio Carlos Ferreira de Souza Júnior, também oriundo do mestrado da Unicap, mais ligado à área de Direito Tributário. Temos a participação de outro mestre da Universidade Católica, professor da Universidade Católica, que é o Matheus Pereira. E temos a participação ainda, isso é a diretoria original, do Adriano Soares da Costa, que é um advogado eleitoralista e digamos assim, um estudioso da filosofia aplicada ao direito. E temos, por fim, o Jorge Zabudo, que ele é professor da PUC São Paulo, professor do programa de mestrado e doutorado da PUC São Paulo, com muita ligação com o professor Nelson Neri Júnior, que vem a ser uma espécie de padrinho da BDPRO, e com o Lênio Streck, que também é um membro honorário da BDPRO. Enfim, essa é a diretoria original. E eu queria ressaltar aí uma coisa, antes de falar propriamente dos objetivos da associação. Se percebemos, há uma interdisciplinariedade já na própria diretoria, né? Tem o Roberto Paulino muito mais ligado à parte de direito civil, tem o Antônio muito ligado à parte de direito tributário, tem o Adriano, que é um publicista em geral, mas foca muito no direito eleitoral. E essa é a primeira
coisa que a gente quer dizer. O processo é um mote para discussão, é um mote para o discurso e não propriamente um fim em si. Não o processo enquanto fenômeno, mas a própria ciência do processo, ela está ligada a outras coisas, a começar pelos outros ramos do direito. Então essa interdisciplinariedade é que a gente quer colocar de logo. Então dialogar com o direito tributário, dialogar com o direito civil, dialogar com o direito eleitoral, dialogar com quaisquer outros ramos do direito. E além disso, e aí eu já entro provavelmente nos objetivos da associação, nós trabalhamos em duas frentes. A primeira frente é uma frente metodológica. A ideia é que o processo seja visto como um mote argumentativo e que sobre ele discussões das mais variadas sejam possíveis. A gente costuma dizer assim, há uma pegada mais filosófica. Não é que vamos fazer propriamente filosofia, mas vamos dar ao estudo do processo, pretendemos dar ao estudo do processo uma visão mais global, uma visão mais crítica, uma visão mais analítica, uma visão mais hermenêutica, uma visão filosófica no sentido amplo. E aí não só dialogar com os outros ramos do direito, como dialogar com as outras ciências jurídicas no sentido amplo e até extrajurídicas, né? O Eduardo está terminando a tese de doutorado dele agora na PUC São Paulo. Explica quem é o Eduardo. O Eduardo é o nosso presidente, ele é juiz federal em Ribeirão Preto, ele é doutorando pela PUC de São Paulo, está terminando, depositou hoje a tese de doutorado, e o trabalho dele envolve o estudo da psicologia comportamental aplicada ao processo, mais especificamente no que tange aos poderes instrutórios do juiz. Chegamos inclusive a conversar com ele. Exatamente. Então, ele, como presidente, ele bem representa essa ideia de interdisciplinariedade, né, que é uma coisa que o senhor, inclusive, vem tentando pontuar aqui a todo tempo. Então, o nosso objeto de estudo não é o direito processual estricto sensu, a dogmática do direito processual estricto sensu. Está faltando isso no Brasil, porque a gente, digamos assim, surge uma associação, a ABDPRO. Esse espaço, havia um vácuo, havia um hiato nesse... Veja, tradicionalmente nós temos o Instituto Brasileiro de Direito Processual, o IBDP, né, que vem lá da década de 50, ao qual eu sou filiado. Certo. O IBDP ele tem uma preocupação talvez mais dogmática, né, embora não restrita ao direito processual civil, há muitos processualistas penais, até na sua fundação, mas hoje muito focado no direito processual civil. Penso eu que não é objetivo principal do IBDP, ao menos da prática dele, é essa questão mais interdisciplinar, esse diálogo com as outras ciências. Eu não falo aqui apenas, ressalto isso mais uma vez, com as ciências jurídicas propriamente ditas. Então, o primeiro diferencial é esse. O segundo diferencial da ABDPRO é um perfil ideológico. É inegável que toda atividade humana ela parte de um viés político, de um viés ideológico, e nós temos. Não é uma coisa pura, não é que todo mundo pense igual, não é que quem não se enquadre totalmente nesse perfil não será admitido, não será chamado para o diálogo, muito pelo contrário. Nós temos pessoas já dentro do nosso quadro, como o professor Lúcio Graça de Gouveia, que compõe nosso conselho fiscal, que tem uma visão um tanto diferente, mas é uma crítica ao chamado hiperpublicismo no processo. Não é o publicismo em si, mas é o hiperpublicismo, né? Digamos assim, uma exacerbação dos poderes do juiz, como os poderes instrutórios, como os poderes decisórios. Então a gente pretende analisar esse ponto de uma forma crítica, mas trazendo sem sombra de dúvidas o outro lado também para o diálogo. E aí eu começo a te provocar fortemente, que é o seguinte: olha, então, se a ABDPRO tem essa preocupação com interdisciplinariedade, nós temos um novo Código de Processo Civil daqui a uns 2 meses, por volta disso. 17 de março, para ser mais preciso, é o dia da vigência. Então, daqui a bastante pouco tempo para entrar em vigor. E esse novo Código de Processo Civil, que ainda nem, digamos, está vigindo, embora já exista, ele não fala nada, ou quase nada, sobre Bacenjude, Infoseg, Infojude, Renajude, Ceajude, enfim, Cicri, nada. E aí, esse código, diante de uma sociedade que está informatizada, sem dúvida, não é? Ele já nasce antigo, ele abstrai a existência de todos esses sistemas, não apenas do PJE, note bem, também do PJE, mas de tudo isso, de todos esses sistemas que a Justiça Federal e sistemas conveniados
com a Justiça Federal. Aliás, o presidente da BDPRO é um juiz federal. É um juiz federal. O que tu achas disso? Esse código nasceu velho em relação à informática? Professor, não é muito minha área de atuação acadêmica, o chamado direito processual eletrônico no sentido amplo. A visão que eu tenho, mais por cima, é que teve talvez uma certa timidez em relação a isso, no mínimo. Né? Eles praticamente mantiveram aquilo que já tínhamos, né? Com a lei 11.418, 11.416 de 2006, né? que regula o processo eletrônico, mas talvez não abrindo portas realmente para o futuro. Né? Esse código que se pretende um código para o futuro, essa é uma mensagem que alguns elaboradores dele, do texto dele, falam da comissão de juristas, dizem, não é um código para agora, é um código daqui para 30, 40, 50 anos. Nesse aspecto, que é o aspecto tecnológico, penso, não deixa a porta tão aberta. O senhor tocou em pontos importantes, muito próximos da realidade, que é a questão da execução e o uso, né, desses mecanismos, e realmente isso poderia ser tanto melhor no âmbito civil quanto no âmbito criminal. No âmbito civil quanto no âmbito criminal. A utilização dessas técnicas eletrônicas para apreensão de bens, para penhora, penso que isso podia ser melhor explorado. E a porta mais aberta para a inovação tecnológica. Um dos papéis da BDPRO é também mostrar, por força dessa interdisciplinariedade, que o relato científico, e quando eu falo aqui o relato científico, não é propriamente a ciência jurídica, a ciência no sentido mais amplo. O caso Eduardo, por exemplo, que está analisando a psicologia comportamental, cognitiva, que esse relato científico ele tem de ser levado em consideração não apenas para fazer leis, mas tem de ser levado em consideração no momento de decidir. E o juiz não pode julgar destoando do relato científico dominante. A gente tem o exemplo categórico, né, do exame do DNA, que por mais que, digamos, se possa questionar, como tudo em ciência, aplicando aquela ideia de falsibilidade, é um relato científico, digamos assim, dominante. No ato de julgar, isso não pode ser desconsiderado. E que Tarufo trata bastante disso. Trata a questão da verdade, né? A ideia da busca da verdade, essa atuação do juiz quase como um cientista ou um epistemólogo, né? Exatamente, mas para que não fiquem dizendo, mas a verdade é inatingível, mas na perspectiva do Tarufo, eu acho adequada, porque ele diz, olha, a verdade geral, essa última verdade da existência, ela pode ser inatingível, mas no caso concreto do processo, deve haver um esforço, inclusive com provas técnicas, a parte da prova técnica, no sentido de tentar chegar o mais próximo da verdade. Exatamente. Quer dizer, você não deve se demitir de atingir a verdade. Você concorda com isso? Bem, tem dois aspectos aí. Tá. Se você for para a postura de alguns autores, como o próprio Eduardo Costa, ele vai dizer o seguinte, que essa verdade tem de ser, essa verdade possível dentro do contexto processual, dentro do contexto não só processual, como no contexto científico, ela tem de ser atingida, mas, segundo ele defende, baseando-se muito nessa ideia da psicologia comportamental, nos vieses cognitivos, com uma limitação ao poder do juiz, né? Então a tese dele, ela é, nesse ponto de vista, conflitante com a tese do Michele Tarufo, porque a minha leitura que não é juiz, é um grande processualista, na verdade um jurista italiano, né? Um grande comparatista acima de tudo, sobretudo com direito e agora, né? colocando-se quase como um epistemólogo, né? Do ponto de vista geral. E o Tarufo, a minha leitura do Tarufo é a seguinte, ele defende essa ideia de verdade, só que ele defende essa ideia de verdade para justificar, para legitimar uma ampliação dos poderes do juiz. Como a ideia é obter essa verdade, buscar essa verdade, tentar atingir essa verdade, o juiz não pode ficar amarrado, não pode ficar distrito, né? E aí, para te provocar um pouco mais com ele pega o sistema chinês. Outros sistemas norte-americanos, eu queria ficar com o chinês. Ele diz o seguinte, veja se você concorda, eu queria comentar sobre isso. Ele diz, olha, a China tem uma tradição cultural, uma tradição filosófica, quase religiosa, não é? E dentro dessa tradição, da busca do meio termo, do equilíbrio, nas cidades do interior da China, é possível conciliar. E a justiça quase toda é feita sem o juiz, é feita com a conciliação. Faz parte da cultura chinesa.
Mas, naquelas cidades mais industrializadas, e a China vem fazendo isso a passos largos, o sistema de conciliação não está funcionando. E aí é onde ele entra com a questão de que o juiz precisa ser limitado, sim, mas precisa buscar a verdade e ter iniciativa de provas, inclusive, prova técnica, por exemplo, ajudando o juiz, mas um juiz mais ativo. Alguns falam até em ativismo do Poder Judicial. E aí? O nosso sistema ele prevê os poderes instrutórios, né? O artigo 130 do Código Vigente, reproduzido praticamente no novo CPC. E fala um pouco sobre a conciliação dentro de um sistema industrializado. Ele prevê esses poderes instrutórios, ou seja, a possibilidade de um juiz, independentemente de ser provocado, partir para a produção de provas, né? O que essa outra parte doutrinária está tentando defender, com base, repito, em estudos de psicologia comportamental nos Estados Unidos, o grande teste foi nos Estados Unidos, né? Isso começou com o Kahneman, que veio a ganhar o Nobel de Economia aplicando esses estudos a mercado de capitais. Certo. Ele veio a ganhar o Nobel e depois passou ao direito. Passou a análise do ato de julgar. Certo. E o que se tem demonstrado a partir desses estudos é que há uma tendência do juiz se vincular mentalmente à prova que ele determinou a produção. Então, ele produz aquela prova e aquilo o convence, de modo que ele julga com base naquilo, descartando com a prova pericial. Mesmo com a prova pericial. Aí ele designa um perito que ele não conhece, e aí o perito dá um laudo, mas é um perito que ele não conhece. Essa seria a tendência. Só a titulação. A que ponto, por exemplo, a gente tem o caso relatado na tese dele, do Tribunal Constitucional Espanhol, certo, que decretou a inconstitucionalidade, veja só, que decretou a inconstitucionalidade do dispositivo da lei do processo administrativo. Lá, a parte do direito público, o processo é feito perante não propriamente o Poder Judiciário, né, como a gente tem aqui, um sistema unitário de jurisdição, e decretou a inconstitucionalidade do dispositivo que autoriza o juiz a produzir provas de ofício, com base nesses estudos. Né, já tem, digamos assim, esse relato vindo do direito espanhol. E aí um detalhe, veja, lá existia uma regra como a nossa e, por força da jurisdição constitucional, ela foi derrubada. Não é uma mudança propriamente legislativa, é uma política de Estado. Vamos mudar isso daqui porque a ciência está nos demonstrando. Isso já é o próprio sistema, né, se retroalimentando, dizendo vamos afastar. E é interessante quando você coloca o sistema espanhol, porque eu acredito que a Universidade Católica ela está com um mestrado há mais de 10 anos, não é? E está surgindo agora um doutorado. E parece que uma das perspectivas principais do doutorado é a internacionalização. Sem dúvida. É buscar estudar o direito comparado. Falasse na Espanha, então você deve estar acompanhando a Espanha. A Espanha está com graves dificuldades de união. Há quem fale que no ano que vem, 2017, muito possivelmente, essa questão é antiga, mas se fala que é provável, possível, que em 2017 a Espanha comece a se dividir. A Catalunha, principalmente. Por exemplo. Isso é um fator político que interfere no direito, interfere demais, sem sombra de dúvida. E aí eu te pergunto o seguinte, olha, você é professor já há bastante tempo de cursos de graduação, professor destacado. Qual é a diferença entre estudar o processo na graduação ou estudar o processo em um mestrado, que você já é mestre já há quase 10 anos, ou estudar o processo em um doutorado? Na tua perspectiva, tem diferença e quais as diferenças? Tradicionalmente tem, né? Certo. Tradicionalmente, o tipo de aula de graduação é aquela aula de viés. Fala um pouquinho para quem está nos escutando, o que seria o tipo de aula de graduação? Aquela aula de viés mais expositiva, em que o professor prepara a aula previamente e dispõe aos alunos aquilo sem uma maior ligação direta com os alunos, né? Os alunos ouvem, alguns têm dúvidas, tiram as dúvidas se for o caso, e a aula está dada. Isso é a tradição nossa, né? É a aula de cunho expositivo. Já nos programas de pós-graduação em sentido estrito, mestrado e principalmente doutorado, a aula, ela, em tese, ela parte de outra ideia. Há textos, né, previamente selecionados, com alguma abertura também, para que o aluno possa ler outras coisas, ter esse senso crítico. E a aula, ela mais que é um debate sobre isso, né? Um debate
acadêmico, né? Professor e aluno ali estão, digamos assim, em pé de igualdade. Há uma exposição mínima, mas dá-se prevalência ao debate. Particularmente, da minha experiência, eu começo a ver que esse modelo de aula expositiva, ele está se desgastando cada vez mais. Principalmente num curso longo, num curso de 5 anos no mínimo, né, um curso de Direito. Eu não sei até quando essa nova geração, né, que é uma geração já forjada na revolução tecnológica, ela vai suportar, né, esse tipo de modelo, né? Se a coisa é muito mais imediatista, e eu acho que a gente tem que partir para outras formas, né, pedagógicas, né, o uso da tecnologia. Veja se você concordaria com essa possibilidade. Cada vez mais coordenarmos, vincularmos, aproximarmos a graduação do mestrado, do doutorado. Então, a gente poderia, inclusive, pensar na possibilidade forte de o aluno de graduação participar com o aluno do mestrado, com o aluno do doutorado, dos projetos de pesquisa. Também. Não é? Porque acho que eu queria que falasse um pouquinho sobre isso. Acho que os projetos de pesquisa na área jurídica ainda estão um pouco tímidos. Então, fazermos, por exemplo, um projeto de pesquisa sobre o PJE, sobre o que era o processo antes do PJE e o que é o processo hoje com o PJE. Ou, por exemplo, que a gente vai falar um pouco sobre ele, o que era o processo antes do novo Código de Processo Civil, a velocidade que ele possuía, e o que vai ser o processo após o novo Código de Processo Civil. O que é que tu acha? Aproximarmos cada vez mais graduação, mestrado. Essa necessidade já é institucional, né? Já começa com a necessidade de o professor vinculado a um programa de pós-graduação e, efetivamente, ter que lecionar na graduação, né? Isso é uma obrigatoriedade brasileira, quer dizer, que adota-se no Brasil, que segue-se aqui no Brasil, então tem que lecionar na graduação até para mostrar àqueles que estão começando na vida acadêmica uma outra realidade. Então essa ligação é mais do que necessária. Então eu penso que essa aproximação ela tem que ser cada vez maior. Os grupos de estudos têm de abarcar também graduandos, aqueles que realmente têm o interesse na pesquisa, têm o interesse na academia. Por outro lado, eu também, porque o nosso curso é um curso de bacharelado em Direito, não há um curso assim técnico, né? Um curso tecnológico de Direito, um curso voltado acima de tudo para a prática. A prática ainda no curso de bacharelado de Direito ela é um apêndice, né? Por mais que algumas universidades venham se esforçando há muito tempo, e aí o exemplo da Universidade Católica de Pernambuco tem que ser colocado, né? Porque a prática jurídica da Católica ela é muito antiga, né? Ela é pioneira em muitos aspectos, mas é quase um caso isolado. A prática ela tem que ser muito, muito mais realçada, porque, eu repito, o curso bacharelado em Direito, ele meio que engloba um curso tecnológico de Direito, um curso daqueles que vão servir à realidade prática, aqueles que vão ser juízes, aqueles que vão ser advogados, aqueles que vão ser operadores de Direito em geral. E aí, me parece que há pouca ligação. Então, por exemplo, quando um aluno está estudando Direito Civil, Direitos Reais, que é uma disciplina que eu leciono, eu também leciono Direito Civil, você vê a questão da posse e você fala, assim, teorizando sobre as ações possessórias, o que é muito relevante, mas a praxe das ações possessórias ela é deixada para um outro momento. Quando eu penso que isso poderia Qual ser... Qual seria o momento, eu te pergunto, você como professor jovem, mas já experiente? Por quê? Se a prática ela não existe na graduação, se a quem defenda que os mestrados e os doutorados devem ser acadêmicos e não profissionais, embora a gente vá falar um pouco sobre mestrado profissional logo mais adiante. E aí, a prática não fica na graduação, não fica no mestrado acadêmico, não fica no doutorado acadêmico, a prática fica onde? É o aluno que vai como rábula A prática, me parece que ela tem que ser casada com as disciplinas teóricas. Tá. Então você está vendo paralelamente a questão das ações possessórias. Na minha visão ideal de um currículo, sei que às vezes isso é difícil de compatibilizar, você veria o exemplo das possessórias, você veria parte do direito material, do direito civil, você veria parte processual e você veria a prática.
focando muito no estudo de caso, né? Certo. De pouco adianta vocês saber as doutrinas dominantes sobre o assunto se o STJ, eu falo aqui do STJ enquanto órgão de interpretação do direito infraconstitucional, diz outra coisa. Esse estudo de caso, até para fazer um estudo de caso crítico, né? Até para que você pegue essa doutrina aqui, ó. Claro. Ponte Miranda está falando uma coisa e o STJ está fazendo outra. Não é para que o aluno reproduza apenas o que o STJ diz, mas para que o aluno confronte aquilo que a doutrina tradicionalmente diz ou ordinariamente diz com o que a jurisprudência anda fazendo. Até porque eu te coloco o seguinte: a doutrina tem as suas qualidades, mas a jurisprudência também possui. Então, o aluno ter essa possibilidade de conhecer a jurisprudência, conhecer não significa concordar, necessariamente. Eu acho que isso pode, de algum modo, trazer um aporte para o estudo do direito no Brasil. Só que o estudo de casos ainda parece, a mim, um tanto tímido no Brasil. Muito, muito tímido. Tem uma experiência muito boa que é da Fundação Getúlio Vargas, né? Certo. Que é um curso muito voltado para o estudo de casos. Inclusive, eles publicam periodicamente livros. Nos Estados Unidos isso é muito comum, na Doutora Alemanha. Saraiva que edita esses livros, em que graduandos publicam trabalhos a partir de estudos de caso. É um curso voltado muito para isso. Então, Roberto, tudo isso a gente está falando, mas é claro que o Código de Processo Civil vai entrar em vigor agora, março, e tem muitos institutos sobre os quais eu quero conversar contigo sobre eles. Então o próximo bloco vai girar em torno disso, ou seja, quais são, na perspectiva do Roberto, as principais mudanças diante do Código de Processo Civil de 73 e do novo Código de Processo Civil de 2015. Próximo bloco, as principais mudanças. O Código vem aí.